Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 25 inicia a série de profecias contra as nações vizinhas, anunciando o juízo de Deus sobre povos que se alegraram com a queda de Judá. O capítulo destaca a soberania do Senhor sobre todos os reinos e mostra que a justiça divina alcança aqueles que agem com desprezo, violência e arrogância. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 25 do livro de Ezequiel da Bíblia. Profecia contra Amon. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. 13 Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. 4 Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. 5 E farei de Rabá uma estrebaria de camelôs, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. 6 Porque assim diz o Senhor Deus: porquanto bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel. 7 Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. 8 Assim diz o Senhor Deus: porquanto dizem Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todos os gentios. 9 Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. 10 E aos do Oriente, contra os filhos de Amon, o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. 11 Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. 12 Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, quando se vingou deles. 13 Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. 14 E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Profecia contra os filisteus. 15 Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade. 16 Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do mar. 17 E executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Vamos entender Ezequiel 25 de forma clara, didática e prática, mantendo o mesmo estilo que estamos usando nos capítulos anteriores. Tema central: Deus julga as nações que zombaram, exploraram e se alegraram com a queda de Israel. Contexto geral do capítulo. Após anunciar a destruição de Jerusalém, capítulos 21 e 24, agora Deus volta-se contra as nações vizinhas que 1. Zombaram da queda de Israel. 2. Se alegraram com a destruição do templo. 3. Exploraram a fraqueza do povo.
4. Agiram com ódio, vingança e desprezo. A mensagem principal é: Deus não julga apenas Israel, mas também todas as nações. Estrutura do capítulo. Ezequiel 25 contém 4 profecias contra 1. Amon, 2. Moabe, 3. Edom, 4. Filisteus. Todas elas tinham algo em comum: o prazer na desgraça alheia. Primeiro, profecia contra Amon, versículos 1-7. Qual foi o pecado? Os amonitas. 1. Zombaram da profanação do templo. 2. Celebraram a destruição de Jerusalém. 3. Demonstraram desprezo e alegria maligna. Contra o meu santuário. Eles bateram palmas, pularam de alegria e festejaram a queda de Israel. Qual foi o castigo? 1. Seriam entregues aos povos do Oriente. 2. Suas terras virariam pastagens. 3. Sua capital, Rabá, viraria curral de camelôs. Significado: a nação orgulhosa seria transformada em terra sem importância. Segundo, profecia contra Moabe, versículos 8-11. Qual foi o pecado? Moabe disse: Judá é igual às outras nações. Ou seja, 1. Negaram que Israel fosse povo escolhido por Deus. 2. Desprezaram a aliança divina. 3. Ridicularizaram a identidade espiritual de Judá. Qual foi o castigo? 1. Invasão. 2. Perda das cidades. 3. Humilhação nacional. Lição: desprezar a obra de Deus e zombar da fé traz consequências. Terceiro, profecia contra Edom, versículos 12-14. Qual foi o pecado? Edom. 1. Guardava ódio antigo contra Israel. 2. Aproveitou-se da queda de Judá para se vingar. 3. Agiu com crueldade. Importante: Edom era descendente de Esaú, irmão de Jacó, eram povos irmãos, o que torna a traição ainda mais grave. Qual foi o castigo? 1. Tornar-se-ia deserto. 2. Sofreria grande destruição. 3. Seria punido pelas mãos do próprio Israel no futuro. Quarto, profecia contra os filisteus, versículos 15-17. Qual foi o pecado? Os filisteus. 1. Mantinham ódio constante. 2. Buscavam sempre destruir Israel. 3. Agiam com vingança cruel. Qual foi o castigo? 1. Grande destruição. 2. Desaparecimento como potência. 3. Castigo severo. Mensagem central do capítulo: Deus não tolera zombaria, crueldade e alegria na dor alheia. Este capítulo ensina que 1. Deus vê as intenções do coração. 2. Deus julga a soberba. 3. Deus defende o seu povo. Lições espirituais para hoje. Primeiro, não se alegre com a queda de ninguém. Quem se alegra na desgraça alheia não ficará impune. Provérbios 17:5. Segundo, Deus é juiz de todas as nações. Nenhum povo está acima da justiça divina. Terceiro, zombar da fé traz consequências. Desprezar as coisas sagradas provoca o juízo. Conclusão em uma frase. Ezequiel 25 mostra que Deus pune não apenas o pecado direto, mas também a maldade do coração que se alegra com o sofrimento dos outros. Agora vamos à explicação de Ezequiel 25. Juízo contra as nações vizinhas de Israel. Depois de anunciar o juízo contra Jerusalém até o capítulo 24, o livro de Ezequiel muda o foco. E a ligação com o Novo Testamento. Agora Deus passa a julgar as nações ao redor de Israel que 1. Se alegraram com a queda de Jerusalém. 2. Tiraram vantagem do sofrimento do povo. 3. Agiram com vingança, desprezo e orgulho. As 4 nações julgadas neste capítulo são 1. Amon. 2. Moabe. 3. Edom. 4. Filisteus. Primeiro, profecia contra Amon, versículos 1-7. Os amonitas comemoraram quando 1. O templo foi profanado. 2. Judá foi destruída. 3. O povo foi levado ao exílio. Eles disseram, ou seja, celebraram a tragédia de Israel. Pecado deles. 1. Alegria pela dor do povo de Deus. 2. Desprezo espiritual. 3. Orgulho diante do juízo alheio. Juízo. 1. Sua terra seria invadida por povos do Oriente. 2. Sua capital,
Rabá, viraria pasto para animais. 3. Perderiam sua identidade como nação. Segundo, profecia contra Moabe, versículos 8-11. Os moabitas disseram: Judá é como qualquer outra nação. Ou seja, negaram que Israel tivesse qualquer relação especial com Deus. Pecado deles. 1. Desprezo pela escolha e aliança de Deus. 2. Relativização da identidade espiritual de Israel. Juízo. 1. Suas cidades seriam destruídas. 2. Sua memória nacional seria apagada. 3. Profecia contra Edom, versículos 12-14. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Mesmo sendo parentes de Israel, aproveitaram um momento de fraqueza para se vingar. Pecado deles. 1. Vingança. 2. Ódio antigo. 3. Traição familiar. Juízo. 1. Sua terra seria devastada. 2. Cairiam pela espada. 4. Profecia contra os filisteus, versículos 15-17. Os filisteus tinham 1. Inimizade histórica com Israel. 2. Desejo contínuo de destruição. Pecado deles. 1. Vingança com desprezo. 2. Ódio persistente. Juízo. 1. Seriam eliminados da costa do mar. 2. Sofreriam grandes castigos. Mensagem central do capítulo. Deus não julga apenas o seu povo. Ele também julga. 1. Nações que zombam da dor dos outros. 2. Povos que se aproveitam da fraqueza alheia. 3. Aqueles que negam a ação de Deus. 4. Quem age com vingança e orgulho. O sofrimento de alguém nunca é motivo de celebração. Ligação com o Novo Testamento. O princípio que aparece aqui é repetido claramente no Novo Testamento. Não se alegrar com a queda do outro. Em Epístola aos Romanos 12:15, Paulo ensina: chorai com os que choram. Ou seja, o povo de Deus deve ter empatia, não desprezo. O julgamento pertence a Deus. Ainda em Epístola aos Romanos 12:19, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. As nações de Ezequiel. 1. Se vingaram por conta própria. 2. Celebraram o juízo de Israel. Mas no Novo Testamento, o discípulo é chamado a deixar o juízo nas mãos de Deus. O perigo do orgulho espiritual. Em 1 Epístola aos Coríntios 10 de dezembro, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. As nações acharam que estavam seguras porque Israel havia caído. Mas também seriam julgadas. Resumo didático. 1. Deus julga quem se alegra com a dor do próximo. 2. Orgulho espiritual e vingança são condenados. 3. Negar a ação de Deus traz consequências. 4. O sofrimento alheio exige compaixão, não celebração. 5. O juízo pertence a Deus, não às pessoas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!